E aí, torcida 13 anos, e aí, Nação Alvinegro, com vocês, mais um programa do Moído Alvinegro, Moído Expert. Demoramos, mas voltamos. A gente queria pedir desculpa ao pessoal que estava acompanhando o Moído, que a gente teve uns probleminhas técnicos que inviabilizaram algumas gravações que já tinham sido feitas. Mas foram resolvidos e estamos aqui para moer novamente. Na nova sede. A nova sede. E é exatamente, e torcida 13 anos, a galera que acompanha o Moído aí, Brasil afora. Estamos agora na nova sede, no Caçoagril Bar e Restaurante, um dos melhores tira-gostos de Campina Grande. Fora a cerveja, né? A mais gelada. Fora a cerveja mais gelada de Campina Grande. Inclusive, fala-se aqui tem um problema nas presas, que elas gelam acima do limite, acima do esperado. Caçoagril Bar e Restaurante, na rua Sebastião Donato, 287, o endereço está passando aqui embaixo. Nosso amigo Prima, um abraço para nosso amigo Flávio, nosso amigo Jéssica. Flávio está ali, e daqui a pouco ele dá um oi para vocês. Está preparando os tira-gosto ali. Pessoal, daqui a pouco vocês vão ver. Tem tira-gosto na mesa, daqui a pouco a gente vai conversar com vocês sobre isso. Pessoal, mais uma vez pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Dê seu joinha, se inscreva no nosso canal do YouTube. Conosco aqui, o quinteto hoje está faltando, nosso amigo Everton Moraes, que queria mandar os parabéns a ele, que fez aniversário essa semana. Comemoração, né? Ainda de ressaca ele. Rapaz, como é que pode? O cara fez aniversário domingo. Faz 4 dias que está de ressaca pra cá. Foi no sábado. Foi, está de ressaca, Everton, um abraço, felicidade, meu amigo. Estamos aqui com o nosso Yuri Galo, Alana Araújo, Cassiano Cavalcante. Vamos conversar com vocês, discutir a situação do 13 até a 6ª rodada do Campeonato Paraibano 2016, com grandes e fortes emoções. Fazendo um resumozinho, a campanha do 13 até agora não vem empolgando não. Decepcionante, né? Acho que a gente não esperava campanha assim, a gente sabe que olhando os números ainda não é tão ruim, afinal a gente está em segundo colocado hoje na competição, mas o time não vem jogando bem, não vem jogando como vinha jogando na pré-temporada, e isso é algo que preocupa, é algo que deixa a torcida incomodada, de fato, é algo constrangedor. Por isso, esperamos pelas contratações que estão chegando aí. Cassiano? A crescente da pré-temporada agora é um gráfico que só faz cair, né? É assim que eu observo. Desde aquele primeiro jogo da pré-temporada, como analisamos lá no último programa do Moído, né? A gente fez aquela análise da pré-temporada, todo aquele gráfico crescente, agora só faz cair. E essa é a nossa preocupação. E hoje, em cada 113 anos, 113 pedem novos reforços, né? Eu digo que nós fomos iludidos na pré-temporada. A pré-temporada do 13 foi bem empolgante, né? Digamos que a gente se enganou bastante, né? Eu ainda acho que esse time tem passado por algum problema interno. Exatamente, algum problema interno. A gente nota desinteresse em algumas peças e eu acredito que esse seja um fator preponderante para esse mal da apresentação. Mas o 13 ano após ano ele vai conquistando os campeonatos de amistoso. De amistoso. O 13 é campeão mundial de amistoso. É o primeiro amistoso, o 13 ganha. O 13 fez um amistoso bom contra times grandes, times tradicionais do Nordeste, como o ABC, como contra o América e contra o CSA. Foram 2 resultados bons, o CSA fora de casa. Não, a pré-temporada foi intocável. A gente, inclusive, vê hoje times que enfrentaram a gente na pré-temporada estão se dando bem. O ABC, esse final de semana, o América, esse final de semana, conseguiu o título do primeiro turno lá no Rio Grande do Norte. O CSA faz uma campanha muito boa. Da última vez que eu olhei, antes desse final de semana, semana passada precisamente, o CSA tinha 19 pontos, tinha perdido somente 2 pontos, ou seja, tinha, na 7ª rodada o CSA já tinha 19 pontos conquistados, ou seja, só 2 pontos perdidos dentro de 7 jogos. Isso mostra realmente que são times que têm uma regularidade e confirmou que fizeram uma pré-temporada. Só quem não manteve a regularidade, só o 13 não conseguiu fazer isso. E eu gostaria de lembrar que contra o CSP, que é um time que está no Paraibano, nós não jogamos bem. Contra os outros de fora, durante esse tempo a gente ficou sem vir aqui com vocês, uma boa notícia foi o material do Super Bowl, né? Sim.
Chegou, a gente não tem discutido ainda. Verdade. Na minha visão, um material muito bonito, muito bem feito. Simples, ainda falta chegar muitas peças. Ainda falta chegar muitas peças. Material feminino, o pessoal pede muito, material infantil, certo? Agora, o material primeiro é um material de muito bom gosto, muito bem feito. Essa aqui é a camisa número 2, também tem a camisa número 1, muito bonita também. E a gente espera que a Superbola vá manter a qualidade e traga mais produtos para o seu 13 anos. E não adianta também a gente ter um bom produto se a gente não tem como comprar, né? Não adianta aí o que a gente precisa, a gente pega o pessoal da Superbola que tiver assistindo, que se ele tiver alguém, repassa a eles e traga material que o cliente, mesmo estando numa situação difícil, o cliente, 13 anos, ele é fiel. Inclusive, eu já vi no site deles que estão lá as imagens de novas camisas, mas indisponíveis. Ainda estão disponíveis. Se não me engano, só tem uma que está disponível. É a preta. É a preta. De goleiro. É a terceira camisa de goleiro. É muito bonito o sinal, mas só tem jeito. Só tem jeito. Só dá pra abrir hoje. Outro problema é com relação aos tamanhos. Inclusive, no site, a gente vê que tem uma variedade, digamos, de passagem bem grande com relação a tamanho, me surpreendendo até, ou seja, eu não sou o que usa a camisa maior que o preço oferece, e isso também não é coisa muito comum não, é coisa rara, mas esse ano realmente eu ainda tenho uma opção assim, ou seja, posso engordar mais um pouquinho, caso seja o caso. Pois é, sobre o material, tem alguma coisa a falar? Eu, como eu disse, eu fiquei satisfeito com o material. Camisas optaram pelo estilo tradicional, é o que a torcida esperava, pelo menos boa parte dela. É a cara do 13, né? Aquela camisa branca com padrão 2. Demonstrada aqui por aí. E aquela camisa 1 listrada, predominância da cor preta, né? Não tem o que reclamar, o material de treino é um grande destaque, muito bonito o material de treino. Muito bonito. O material de viagem, de concentração também, muito bonito, muito bom gosto. Agora disponível. Espero que esteja disponível o mais rápido possível na loja para que a torcida também tenha acesso, né? Eu estou arrumando um emprego só para comprar material do 13. Pelo que vocês ganharam, é o único rico daqui, comprou, né? Exatamente. Pois é, pessoal. E chegando à sexta rodada, o 13 na segunda posição do grupo B. Quem olhar para a segunda posição pode até achar que que maravilha, mas infelizmente o 13 não vem correspondendo, não vem atuando bem. O 13 não fez uma única partida convincente. Nesse ano o 13 ganhou do Boa Esporte 4-0, mas muito mais pela fragilidade. Muito mais pela fragilidade do Boa Esporte do que outra qualquer coisa, né? Eu acredito que aquele jogo, inclusive, ele mais uma vez iludeu um pouco a torcida, né? Não sei, eu não lembro bem. Vamos voltar do primeiro jogo, aí a gente vai. Né? O 13 estreou em casa com o Souza. A expectativa de vitória. Bom público. Mais uma vez, sem decepcionar. A expectativa também pelo amistoso. Raul, um abraço do Silvio 13. Raul, que sempre elogia e reconhece a torcida do 13. E o 13, mais uma vez, o calo do 13. O Souza. Os últimos 7 anos vem sendo o Souza, né? E um calo grande, né? A lagartixa para dar 3-1. E o 13 bem sofrido. Ganhar com propriedade. Uma derrota complicada. Porque deixou ferido. Foi complicado. Depois a gente foi jogar com o pessoal, primeira rodada do 13 não participou, foi aquele problema do Santa Cruz. Santa Cruz que não teve a questão de inventar a história. Santa Cruz um problema no Profundo, terminou entrando assim mesmo. Não teve coisa mesmo. Ninguém sabe o que é. Aí o 13 foi jogar o segundo jogo com o Alto. O primeiro jogo seria o Santa Cruz. Aí o segundo seria o Souza. Né? Aí depois o 13 foi para o Alto. Acho que Cassiano foi, não é isso? Foi o sábado. Foi aquele sábado do Carnaval. Sábado Carnaval. 4-0, o resultado é lá. Foi. Mas eu acredito que esse jogo, eu não sei, salvo engano, o 13 tem optado pelos dois meias, no caso o Xuxa e o Mensalão. E eu acredito que a saída do Mensalão ela tenha sido muito preponderante para essa queda de rendimento do 13. A gente notava que o Mensalão colaborava muito com o Xuxa ali no meio campo. Depois que o Mensalão saiu, o Maior teve algumas oportunidades, mas não conseguiu realmente fazer o que fazia o Mensalão. Pois é, para quem não está sabendo, André Lima, o André Mensalão
pediu desligamento do clube, ele assinou com o. Não me recordo, mas foi o time do sul do país, o Metropolitano de Santa Catarina. Ele aceitou, alegou que não estava desempenhando o futebol bem que ele queria e pediu para sair. Além dele, 2 jogadores da defesa que eram considerados titulares, né? O Everton e o René. E o René também. Um deles, o 13, inclusive, acionou na justiça por abandono de imposto do trabalho. E eu acredito que tenha sido o Everton, porque o René, se eu não me engano, já. Ele saiu por desabafar nas redes sociais ele desabafou até demais. E continuando, o 13 foi jogar em Cajazeiras, Paraíba, empatou. Empatou, e aí, aquele empate? Sufoco. Não desceu. Acho que ali foi o gráfico começando. Foi um empate no final, né? A gente já estava até meio que perdemos o jogo, e aí na última bola lá conseguiu um pênalti. E a gente estava ganhando o jogo. Justo, a gente estava ganhando, abriu o placar, dava nota de que conseguiria a vitória, até porque abriu o placar no meio do segundo tempo, e ali é um momento chave, né? A gente sabe que o jogo empate, e quando no meio do segundo tempo um dos times faz 1-0, ele praticamente determina a vitória. Acontece isso, é uma das máximas do futebol. E isso acontece muito contra o 13, o contrário, né? A gente faz o gol e terminou sofrendo o empate como consequência disso. O empate foi com muito gosto de derrota, mas muito gosto de derrota, empate 13 e Paraíba de Cajazeiras, lá na Langíngua Cajazeiras. Tiveram 13 anos. 13 anos lá. A gente imaginaria. Inclusive por ter aberto o placar já no metade do segundo tempo, mas levou uma virada muito fácil, foi muito fácil. Daqui a pouco a gente vai discutir as posições, quem está jogando bem, quem está jogando bem, mas não foi um resultado interessante não. Pelo contrário, ali já como o Cassiano disse, já a curva já vinha só descer. Pois é, pessoal, e vindo, continuando a nossa saga pelo Paraibana, que a gente foi jogar o jogo atrasado com o Santa Cruz e Santa Rita em João Pessoa. Pouca gente foi ao jogo, eu fui a esse jogo e tive um desprazer de uma das piores partidas de futebol que eu presenciei em toda a minha vida. Horrível. O 13, Marcelo Vilar, ele fez muita mudança no jogo. Pouco clássico, muitos jogadores pro clássico. O time já não vinha bem, já sofreu com uma falta de ritmo, de entrosamento. E o jogo foi horrível. O 13 ganhou de 2-1, um gol de Luz Curió, um outro de Leonardo de falta. E no finalzinho o Santa Cruz descontou. Assim, daquele jogo o torcedor 13 anos que foi lá ao estádio saiu de cabeça inchada. O time mais uma vez não apresentou um bom futebol, venceu os 3 pontos, mas na frente, caso o 13 seja campeão, se Deus quiser, isso fica para trás do que vale o resultado. Não, os 3 pontos eles não podem deixar de vir. A gente sabe que essa competição ela é um tiro curto. Depois passou, né? Depois o que fica são os 3 pontos. Joga o quebra a bola. Exatamente. Joga o quebra a bola, agora traz os 3 pontos. Eu só queria dizer a vocês que o Cassiano está comendo na coluna que ele está porque nosso correspondente das mídias sociais, Elet Moraes, não se encontra, está de ressaca do aniversário. Cassiano hoje está tomando conta aqui das nossas redes sociais, que de vez em quando passa por aqui, nosso WhatsApp. O negócio está fervendo aqui, viu? O negócio está fervendo. Quando for pro ar, você já deve ter algumas novidades. Eu acho que é bom já dizer ou não? Acabamos de saber que não vai ter metralhadora. Vavá informou aqui agora que infelizmente não vem. Eu acho que quando for pro ar você vai estar. Isso já vai ser novidade, mas infelizmente a torcida fez uma expectativa grande, né? Criou-se uma expectativa grande, né, na vida dele. Não é um jogador fora normal, mas é um cara com identidade, um cara que, mesmo dentro das limitações técnicas dele, ele tem raça, se entrega, né? Sabe do que é o trecho. Em relação ao ataque atual, ele seria uma boa peça. Seria. Com certeza ele não ia precisar dizer a ele o que a torcida do clube. A informação extraoficial que a gente tem aqui é que a não liberação dele foi o presidente do gol.
O presidente não permitiu, infelizmente ele não tem como vir, mas mandou uma mensagem boa aqui para a torcida do 13, externou um carinho gigante, desejando felicidade e que deseja ver o time campeão paraibano em 2016 e que na Paraíba ele só joga no 13. Pois é, bola para frente, né? Para frente esse ano e vamos ver se a diretoria traga reforço. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. E passando o jogo do Santa Cruz, a gente foi para o clássico com o Preá. E no clássico do Preá, a expectativa que uma parte da torcida tinha, acho que ela. Era que fosse uma partida acirrada, né? Com muitos gols, mas infelizmente por parte da gente não, o 13 não foi bem dentro de campo. O 13 perdeu 2-0 e o torcedor dizendo que não estava. O resultado foi, de certa forma, até bom, entre aspas, para o 13, dentro da realidade do jogo, o 13 não jogou bem. Não só pelo resultado, pela postura do time. A conjuntura também, né? A gente já tinha sofrido o primeiro gol e perdeu o lateral. A partir daquele momento ali, a gente praticamente deu adeus às chances de equilibrar o jogo. Afinal, com 9 jogadores fica assim muito mais complicado. E a gente tinha um Preá que estava mais arrumado, estava mais bem postado, embora que o 13, até essa expulsão, também não estivesse fazendo feito. Estava bem postado. Apesar do gol, o 13 levou, mas o 13 vinha conseguindo anular o meio campo do Preá. Bota o pi, né? Assim. E passando o jogo do Preá, o último jogo do 13 e Santa Cruz jogo de volta, mais um espetáculo lamentável. Cassiano, algumas palavras. Eu acho que foi pior do que o primeiro. Foi muito tosco o jogo inteiro, né, velho? Muito estranho, futebol fraco. Assim, o Santa Cruz é fraco, então ficou aquele jogo de ataque contra defesa, mas um ataque de um time que acho que o salário de um jogador paga metade, ou até 80% ou 90% do elenco completo do outro. Um jogo de ataque contra defesa, mas que o ataque também não conseguia furar essa defesa. Sim, chance. Não deu uma chance, aquela coisa chata, aquele jogo que deu sono. E no final ganhamos, sim, ganhamos. Os 3 pontos foram importantes, mas de um gol que foi mais mérito do goleiro do que do nosso atacante fulano, né? É mérito do goleiro, né? Que inclusive, pessoal, saiu aplaudindo, jogou, não foi ele, esse goleiro do 13, jogou no passado do 13. E outra coisa, o 13 meu lá, não marcou de falta dela nada, que eu credencio grande parte do gol também a ele. Agora só uma pancada, pela pancada significativa, né, velho? Foi uma pancada, aquele gol de lá eu não digo nada. Agora, por aqui realmente ele deu uma ajudinha. Você percebe realmente que não foi intencional, foi a questão de tempo de bola, ele deu um passo a mais que deveria para pegar a bola. É um goleiro baixo, não é um goleiro de muito estatura. E leva outro também. Inclusive eu aposto como foi o gol. Eu também estava. Eu tive acesso, mas eu tive acesso a algumas imagens de uma pessoa que filmou atrás do gol. A bola não entra. Isso já posso confirmar. Eu também tive essa dúvida. Eu acreditava ter sido gol, mas eu já tenho a prova em vídeo que não foi. Então, beleza. Pois é, pessoal, passando a gente dessa passadinha rapidinha pelos jogos, pelos resultados. E. Vamos à 6ª rodada. Não, já está na 6ª rodada. A gente vai jogar agora com o Souza. Antes disso, eu acho que é bom a gente já dar uma esmiuçada do que o elenco 13 anos vem demonstrando dentro de campo. A gente falou daquela questão da pré-temporada que o elenco, inclusive quem assistiu os outros programas, viu que a gente tinha uma certa expectativa, uma boa expectativa, e que essa expectativa está indo por água abaixo. E espero que isso não aconteça. Mas eu acho que a gente deveria avaliar setores, né? Por exemplo, sistema defensivo. Vamos para o goleiro. Fraco. Rapaz, o goleiro Márcio Freire, ele vem com atuações que não vem convencendo. O 13 tem jogado contra times que pouco tinha treinado. O Santa Cruz é um exemplo. Pouco treinado, ele não é de sair de gol. Ele não é o posto. E tem um grave problema. Ele não aceita a crítica da torcida. Ele não aceita. Profissionalmente é o ponto negativo. Inclusive no clássico, ele saiu vindo
No intervalo e no final do jogo ele saiu rindo. Inclusive, isso aí foi no jogo do Santa Cruz. Sim, no jogo do Santa Cruz, que era um momento complicado, a torcida estava ali meio que protestando pelo futebol. O que acontece? Eu acho que só quem estava rindo no amigão naquele momento era ele. Rindo, gesticulando assim, pela torcida, como que ele não tivesse nem aí com o problema que todo mundo está preocupado, né? Ele vai se embora no seu destino dele, espero que vai se embora mesmo, não é? É o 13, pô. É a torcida. A torcida estava num momento de crítica, o cara saiu. Só falta só um beijo pra torcida. E há quem diga que ele fez um gesto sendo patrocínio do 13. Eu não vi. Eu também não vi. Eu vi ele rindo no intervalo, no final do jogo. E isso aí eu vi. Há quem diga que ele deu uma tapeadazinha aqui, tirou o dedo médio. Fez isso aqui assim, ó. Fez exatamente isso aí. Pois fica o recado ao senhor Márcio Grey, que é o pessoal da diretoria, que o senhor não é nada perto da instituição de 90 anos, o 13 Futebol Clube. Espero que o senhor se dê bem dentro, debaixo das 3 barras ali. Ele é um jogador experiente, eu não sei, eu ouvi dizer que ele tem pouca experiência, ele não é rodado, ele tem pouca experiência de futebol profissional. Ele é considerado o melhor goleiro do futebol, melhor goleiro da história do futebol amador do interior da Bahia. Eu acho que é até previsível, né? A situação do jogador não tem muita bagagem de futebol, tem bagagem, aí cai de cara logo no 13, é complicado. A gente sabe que aqui em Campinas não é qualquer timinho desse aí, que tem por aí pelo Nordeste ou pelo Sul, seja onde for. Não, aqui a cobrança é dioturnamente e especialmente durante os treinos, durante os jogos, enfim. Aqui no 13 é diferente. Vai jogar aqui tem que ter raça, tem que ter cunhão mesmo, não pode ser qualquer um, não. Time grande, com torcida grande é complicado. Tem que aguentar a pressão. Já está na hora de Rafael Dida ter uma chance. A hora dele já teve, né? Só que não atuou na pré-temporada. Na pré-temporada, assim, no campeonato ele não teve, né? Ele pode ter estuado do que veio fazendo o 13. Ele jogou bem na pré-temporada e jogou no bem, né? Eu acredito que ele vai ser o cara na próxima rodada contra o Santa Cruz, né? Contra o Souza, lá em Souza. E saindo do gol, a gente espera que Rafael Dida assuma a titularidade, a gente tem a lateral direita, que já foi o que a gente vinha comentando na pré-temporada, que teria uma dúvida quem seria titular. O Glaubinho ou o Toninho, e hoje a gente tem essa mesma dúvida para sem saber quem tem jogado menos pior. Eu acho até que se revelou realmente a qualidade mais defensiva de Glaubinho a do Toninho. Eu vi isso em alguns jogos, inclusive contava muito com isso no jogo contra o Campinense, mas terminou que a imaturidade, apesar de ser um cara com 26 anos, eu até me surpreendi. Eu espero que o gol esteja errado, mas pelo que eu vi, é um cara que tem 26 anos, o Glaubinho. E a ideia que eu tinha dele era de um cara de 22, 23, 20. Parece menino. Realmente. Assim, na minha visão de que tem ajuda praticamente todos os jogos do 13, eu não vejo nenhum dos dois, me perdoe se eles estiverem ouvindo, com condição de vestir a camisa do 13. Eu acho que são dois jogadores jovens, jogadores de velocidade, mas pecam muito do fundamento, praticamente não vão além do fundo, não cruzam, tem uma dificuldade defensiva muito grande. Técnica, né? Certo? São meio perdidos dentro de campo, inclusive todos os dois tiveram um jogo que foram substituídos no primeiro tempo. E assim, eu acho que a gente necessita urgentemente de um lateral direito. Eu acho que nesse jogo do Santa Cruz, o Toninho até correu mais. Inclusive, quando saiu, teve um reconhecimento por parte da torcida na sua saída. Enfim, mas isso não credencia ele. Mais refletindo a vontade dele de jogar do que propriamente a qualidade que ele tem para estar naquela situação. Verdade. Bem observado. Ótima observação, né? Perfeita observação. Vamos lá para a zaga. E vamos para a zaga, que acho que tem sido o pior mercado do pior setor do 13. Se tem calo, o calo da zaga é o pior. A gente não tem o que falar de positivo na zaga. Acho que não. A gente tem o Larramelli que. O menos ruim. Falar assim, o menos ruim é o Larramelli. Inclusive foi expulso contra a defesa do Santa Cruz. Eu falo, o menos ruim. Menina com a situação. O menos ruim é o Larramelli. Eu acho o Larramendi
que é nosso telespectador e assíduo, os dois gols que o 13 levou contra o Preá, nos 2 gols ele ficou olhando a bola passar na frente dele. Foi culpa dele. Os 2 gols pode botar na conta do lá. E a expulsão contra o Santa Cruz no primeiro tempo, uma bola que ele tinha tudo para atravessar na frente dele. Eu não sei se é a questão que ele passou muito tempo sem jogar, né? A questão do problema de saúde dele. Isso é minha opinião, desculpa, Cassiano, não discordar de você. Mas pra mim ele tem sido assim uma decepção. Que foi. Esses pecados já aconteceram. Pãozinho daqui é delícia, pessoal. Mas o Guilherme é horrível. Não, o Guilherme, ele é. Eu não vou nem falar os que saíram. Eu acho que vocês não saíram. Quando a gente falou, não assistiu o problema, não. A gente elogiou o Guilherme. Não, a gente acha porque é complicado. Porque o Guilherme ele fazia uma campanha regular na Série D do ano passado. Ele conseguiu jogar. Mas esse ano um poste ganho dele. Embora que os erros mais cruciais, determinantes para a derrota, tenham sido claramente. Isso aí é incontestável. Porque a bola foi nele. Eu acho que se fosse a bola fosse outra, ela ia passar do mesmo jeito. Mas a questão o Guilherme é aquele cara grande, um poste, que não faz nada, pô. Fica ali parado, a bola passa no meio da perna dele. Ele sai muito da área, ele leva toda vez que ele sai da área, ele leva um ponto. É impressionante. Ele agora sai muito da área, ele leva um ponto. E o jogador de dribla aí tem uma facilidade extrema. Na verdade, se eu fosse definir, sabe quem é o melhor zagueiro do 13? Eliseu. Quando o Guarani foi expulso, e ele ficou no lugar dele. O melhor zagueiro do 13 é Eliseu. Que Eliseu, por sinal, é um dos poucos que a gente tem a elogiar, né? Eu elogio. Eliseu, Furlan. Leonardo também, mas assim, já teve pecado. Vamos pro papo. Vamos a zaga, então assim, na minha concepção, né, respeitando a dos amigos que estão em casa, os amigos aqui da mesa, de todos os zagueiros que o 13 tem, acho que nenhum cumpriu minimamente, conseguindo entrar em campo, nenhum cumpriu minimamente o papel aí estabelecido. Nem o seu René, que já foi, nem o seu Everton, que já foi, bom com Deus, o Larramendi, que a gente não pode falar, chegou agora, né? E foram René. René foi um rapaz que chegou bem acima do peso, chegou meio Yuri. Estava assim. E ficou assim mesmo. Ele chegou e ficou um pouco assim mesmo. Jogou lento. Cara, eu lembro do jogo treino que eles fizeram com um time amador aqui da cidade. Ele levou a lepo, ele falou feio. Falhou feio. E pior que eles ainda foi o tal do Rafael Nascimento. Aquilo é incrível. Ele levou o Rafael Nascimento. Cara, que foi pedido um pedido de Marcelo Vilar, e ele jogou com o Gil Baiano em algum lugar. Jogou quando ele era jogador. Tão bom que ninguém nem Eu fico na dúvida. Eu não sei se a camisa do 13 está pesando, se há algum problema interno que ninguém sabe. Geralmente quando tem algum problema, se espalha rápido. É porque notícia ruim, corre rápido. Eu saiba, o 13 não está devendo salário, o pessoal está em dia. Está em dia, os caras estão bem hospedados, estão comendo bem. Então não sei. Não sei o que está acontecendo. A zaga toda bola aérea na área do 13 é impressionante o jogador sofreu. Não, se você observar, eu vou falar do clássico dos maiorais, né? Quando o 13 jogou com o Preá. O jogo foi feio, não foi um futebol bonito. O Preá não é esse time todo que estão pregando por aí também. E eu digo que mereceu ganhar sim o Preá. Não vou tirar um certo mérito dele. Porém, os gols que eles fizeram foi mais desmérito dos nossos zagueiros e méritos do próprio Preá. Dos bolas paradas. Dos bolas paradas. Uma das bolas, o segundo gol especificamente, o jogador lá, o atacante dele se abaixou para. Ele se abaixou para cabecear a bola. Isso não existe. Isso aí é falha. Cara alto, em racha. E tem racha por aí que não aceita esse tipo de falha. A zaga que se preza, ela não deixa um atacante se abaixar, não. No meio da área. Se o atacante subir, ganhar a bola em cima e fizer o gol, tudo bem. Agora, se abaixar no meio da área para botar a bola para dentro, isso não existe. Isso aí pra mim é meio crasso. A gente não conseguiu pegar uma bola lá. E a gente indo para a lateral esquerda,
Quem tem assumido a titularidade até agora tem sido o Altemar. Luciano Amaral jogou apenas contra o Santa Cruz de Santa Rita, lá no Almedão. Fala-se inclusive que o Altemar está com um pouco de debilitação física. Eu até quero acreditar nisso, porque pelo que eu vi do Altemar jogando pelo Central contra o 13, realmente era um cara muito veloz, muito rápido. E aqui não está configurando isso. Ele está sendo um cara, assim, uma figura que às vezes passa totalmente despercebida, tanto para mal para ruim, nem para bem. Ele está ali, passa, mas só que na atual situação do 13, a gente precisa de alguém que se destaque para ele. Ele não compromete, ele não é de hora nas costas, né, compromete, mas também ele não é um cara que aparece no jogo, né, a gente fica. E a lateral direita do 13 tem trazido tanto problema pra gente que a gente até acaba esquecendo da lateral esquerda. Como ela é meio esquecida, né? Como ela tá meio morna, você não lembra dela nem pra mim nem pra mim. Nossos volantes, eles vêm. Pra mim é o ponto menos preocupante. Assim, né? Eu acho que é o setor que menos se preocupa. O Eliseu de longe é o melhor jogador do 13 do campeonato. Também acho. É de longe o melhor jogador do 13 que vocês já mostrou isso, inclusive, sendo zagueiro. Capitão do time, né? Capitão do time, um cara raçudo, e ele jogou muito bem como zagueiro. O Leonardo, para mim, também deve ainda. Eu acredito que ele deveria estar contribuindo mais, embora que eu ainda acho que seja um bom jogador. Eu acho que a questão dele não se doar mais, não produzir mais, é muito mais pela fragilidade defensiva que a gente tem do que propriamente por sua deficiência técnica. Eu acredito muito nisso. Ele não é um cara de técnico apurado, um cara que já jogou em bons times e foi uma grande contratação do 13. Eu acho que para ele aparecer um pouco mais, está pensando que o time em si. Está precisando de um atacante para criar que o time em si ajude ele, entendeu? Então você está ali, aí você está preocupado, você sabe que a sua zaga não está indo bem, e seu lateral direito está levando bem nas costas, aí você acaba mais consistente, tem mais liberdade pro jogo, né? Quando você tem uma confiança mais do seu lado, né? Acho que o único problema mesmo do setor é que a gente não tem reserva. Mas o juiz que tem nada não conta. Não tem reserva, inclusive, valeu a chance que teve, infelizmente, fez besteira, né? Quem é o melhorzinho é o Patrick, né? Mas os dois, especificamente, eu estava olhando hoje, eu não sei como foi que o Vilar resolveu colocar o Cadê no clássico. Eu também não, porque os dois jogaram, os dois jogaram contra o Santa Cruz em Santa Rita e fizeram um futebol horrível. Eles erraram o passe. Meu querido Flávio Castro lá, uma cervejinha, por favor, mesa. O Cadê, eu estava vendo hoje, a experiência do Cadê, antes do 13, foi no Salgueiro. Ele é um jogador que foi revelado no Salgueiro e tem pouco tempo, não tem muito tempo não. Quer dizer, é um jogador pouco rodado, sem bagagem praticamente. Eu acredito que foi uma aposta meio que tiro no pé, essa do Vilar, em colocar o Cadê logo de primeiro. Eu teria optado, se ele quisesse optar pelos 3 volantes, teria optado pelo Patrick. Como o Cassiano disse, a gente tem poucas opções. Hoje a gente só tem praticamente 2 opções que a gente pode confiar, que é Leonardo e Eliseu. Exatamente. Leonardo e Eliseu, como a gente tinha falado agora há pouco, alguém falou que estava no clichê, né? Como Eliseu, que a gente tinha falado agora há pouco, e ele jogou muito bem em zagueiro quando foi, só que a gente não pode sacrificar a vaga de volante, né? Já por essa deficiência. Pois é, mas a gente está discutindo aqui, a situação não é boa, porque praticamente a gente só elogiou, assim, na nossa, elogiou os volantes, né? E ela ainda está devendo, mas a gente falou, até agora já foi Eliseu e Granada, né? Partindo com o meio de campo. Partindo do meio de campo também a gente não tem muita. A gente tinha um bom jogador, que era o André Mensalão, o André Lima, que pediu para sair, mas que, segundo ele, não estava desempenhando o papel que ele queria dentro de campo. Teve uma confusãozinha dele. Disseram que ele teve um desentendimento com o Curió, mas era mais um das lendas urbanas que segue. Mas pelo que eu soube, não, uma jogada ríspida, né? Assim, aí só que fizeram É aquela história da. Não, mentira repetitiva que vira verdade e a história não contada, né? Não é um convênio de freira, não. É um time de futebol, 25 machos ali jogando bola. Eu vi falando com um jornalista de uma rádio aqui da cidade que estava lá e presenciou. Uma jogada simples, um foi um pouco mais do outro,
o outro não gostou, reclamou e chato. Resumindo, diferente de um perfil, que acho que é um perfil fake, ou é ligado a alguém desse pessoal que tem algum envolvimento, não sei. Alguém pegou noticiou confusão, uma grande, que o José na tapa, que um queria matar o outro, que queria pegar o outro, enfim. Irresponsabilidade. E passando aí, a gente está no meio que quem vem jogando titular é o Júnior Xuxa. A gente sabe que o Júnior Xuxa tem condição, tem futebol para se destacar, mas algo está fazendo com que ele não se destaque. Inclusive que ele vem sendo bem criticado pela torcida do 13. O que é razão, né? E com razão. Acho que o Xuxa está muito lento. E a gente sabendo que ele tem qualidade. Tanta qualidade que o pessoal do River Plate lá no Piauí está o tempo todo querendo ele de volta, fazendo campanha. Confiança está na Série C. Teria anunciado ele também, mas ele não foi. É um bom jogador tem bagagem, jogador mesmo sabe jogar bola. Mas é esse o problema que a gente não consegue ainda identificar no 13. Qual é o problema? Eu vi essa história se repetir, na verdade. Porque a passagem do Júnior Xuxa teve no Santa, me falha a memória agora, qual foi a data exata, mas aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Ele chegou lá com, em outro momento, né, chegou lá como status de resolução, e isso no Santa Cruz, de Recife, e aconteceu exatamente o que acontece, um pouco de desmotivação, jogador meio cadenciado demais, a torcida começou a pegar no pé, terminou que ele saiu prematuramente. É o que se desenha. É o que eu acho que se desenha aqui, embora que eu acredito que ele precisa de alguém para jogar com ele. Se bem que também quem faz muito meio são os atacantes, né? O centroavante, né? Que faz muito o nome do meio, né? É o nosso setor que hoje está complicado, né? Inclusive, Júnior Xuxa ele é o líder de assistência no Santos. Inclusive ele deu uma bola para Fulano perdeu um gol que Dona Vera, minha mãe, um abraço, mãe não tinha perdido. Sem goleiro, sem zagueiro, sem marcação, ele perdeu. Agora contra o Santa Cruz e Santa Rita. Ele tem muito isso também. Foi o que tinha feito. A bola bateu no cone e entrava. Exatamente. Aí, eles têm isso também, né? Você acaba ficando numa situação que você vai ter mais confiança. Né? Excesso de confiança. Eu não condeno o Fulano para aquela concreto para queimar. Ele tem realmente, é o jogador mais regular que a gente tem. E partindo do banco de reserva, o 13 só tem no meio ali, Mael, que não é nada demais. No 13 tem um jogador que jogou agora para o Santa Cruz. Léo Lima jogou bem, entrou bem. O Sarassol é um cara também. Ele entrou e deu uma movimentação. Que é uma das queixas que eu tinha. Eu particularmente não entendia porque Vilar não tinha usado o Sarassol. A gente teve momentos que não teve condição de usar o Xuxa, mas Vilar optou por 3 colocar isso. Ou recuar. Botou 3 atacantes. Justo. Porque eu nunca entendi isso. Ele era uma crítica minha também. Ele e Rosvaldo foram 2 jogadores que Vilar não vinha escalando. O 13 não vinha escalando. De maneira ele não jogava. Como é que você quer um jogador para o jogador praticamente não entrar dentro de campo? Não entrar. Você está pagando o salário para o jogador não entrar. E foram peças, especialmente o Rosivaldo, junto ao Lindo, que apareceram muito na pré-temporada. A gente via essas substituições pontuais durante a partida que se revelavam boas, interessantes. Hoje não que os treinos estão fechados, mas os treinos, quando eram abertos, estava aberto, né? Dava para perceber que o Índio, por exemplo, é um cara bom, pô. Ele é um cara habilidoso. É um cara bastante habilidoso. É um cara que finaliza bem, mas não está sendo utilizado. Você, querendo ou não, você tem aquela história, não, você tem que estar sempre motivado. Mas no inconsciente, no psicológico, você sabe que você não fica motivado, né? Você vê que o cara que está à sua frente, não está vindo bem, a torcida está pegando no pé, a imprensa está falando e você não tem a oportunidade. Quando o cara sai, o treinador recua um atacante, ou bota um bola. E partindo para o ataque, tem, tirando Fulano, que todo mundo sabe a qualidade de Fulano, que para mim ele é um craque de bola, ele não é um craque, quando tem grado de bola também, não marcou no Paraibano ainda. Não marcou no Paraibano, mas eu acredito muito isso. Marcou? O gol de Vladimir foi dele, né? Sim, desculpa. O gol de Vladimir foi acreditado a ele. Mas assim, eu acredito muito a desentrosamento, a falta de capacidade. Não sei o que está acontecendo com o seu Lúcio Curió, que o 13 entrou numa briga muito grande para contratá-lo perante o Americano Natal. Recebe um saláriozinho bem acima. Bem bacana, né? Não vou considerável, não vou
esse valor, mas recebe um valor, um saláriozinho considerável e não vem. E não corresponde com nem um pouco com o que ele está mostrando dentro de campo. Embora ele tenha feito alguns gols aí, né? Passou 3 rodadas fazendo um gol por jogo, mas é aquela tipo falsa apresentação. A gente imagina uma coisa quando vê os números, mas quando vai para a prática realmente não é não. Ele está devendo e devendo muito. Devendo bastante, você tem pego no pé. E com razão. O atacado é um dos setores que a torcida mais pede, embora eu acho que a zaga comprometa mais, é o meu setor, mas está faltando um atacante ali, está faltando um homem-gol. Não tem. Fulano é muito bom, mas Fulano é aquele cara de beirada, né? É aquele cara que sai, abre, para entregar, é o garçom. Eu prefiro hoje que Diego Neves seja o titular. Embora que não tenha feito pelo momento de Curió, Diego Neves ainda eu não sei o que é que lá tem, que não virar aquele rapaz. Eu acho que a questão é de justiça. Tem que dar mais um jogo por justiça a Diego Neves. Mas eu coloco o Diego Neves no mesmo patamar que coloco o Curió. Para mim, ele já mostrou quem é. Pode se mostrar aí um excepcional camisa 9, mas por enquanto não precisa de jogo. Não que ele seja maravilhoso, mas em relação a Curió. E partindo do que a gente vem falando do elenco, a gente vem para uma área que eu acho que é a mais preponderante, tendo sido um ponto crucial, que é que o time do 13, partindo de seu Marcelo Vilar, que o time do 13 parece que não treinou. No 13 se apresentou no dia 15 de dezembro, praticamente todos os jogadores que estão aí se apresentaram no 15 de dezembro, porque quase ninguém chegou depois. E o 13 não tem um esquema de jogo, o 13 não consegue demonstrar um futebol mais ou menos convincente. Algumas teimosinhas de Vilar, como o seu Curió, não tem, na minha visão, né, não sei dos colegas aqui, o 13 vem pecando muito, o 13 não tem um esquema de jogo, o 13 não tem algo que venha trazer algo alento para o torcedor de 13 anos. Você não vê, quando estava comentando no jogo contra o Santa Cruz, em 2 jogos, o 13 parece que é proibido acertar 3 passes. O 13 parece que é proibido. Se acertou o segundo passo, no terceiro é obrigatório, você tem que errar. E eram coisas que a gente via como um ponto forte na pré-temporada. A gente notava que esse time tinha essa ótima transição da defesa para o ataque. Notava que o time marcava bem a saída de bola do adversário, pouco errava passe, não dava chutão. E agora parece um jogo de videogame, porque o zagueiro recebe a bola, o zagueiro toca no volante, o volante toca com o meio, que devolve para o volante passa para o lateral, e o lateral tenta cruzar. Alguém viu alguma coisa diferente? Não tem posse de bola, não tem domínio. Não sei se alguém viu alguma coisa diferente do que eu estou dizendo. Porque parece um videogame. Tem aqueles moleques, que a pedra do videogame é sempre assim. Pronto, é só esse esquema que eu vejo. Aí você fica naquela. Se os jogadores estão jogando bem porque não tem esquema tático, ou se o esquema tático não está jogando, não está funcionando, os jogadores são. Eu acho que é a segunda opção, porque o Vilar já mudou o esquema. Eu fico vendo o Vilar muito passivo, eu não sei, eu posso estar errado. Eu acho que tinha um cara que é finíssimo. Eu acho que tinha peças ali que deveria estar se doando. Também, exatamente. Porque como eu disse, como eu estava dizendo, Toninho, ele tecnicamente é muito abaixo da média. Mas esse dedica, ele doa, né? Tanto que no último jogo ele saiu, o pessoal ainda deu uma moralzinha a ele. Para mim, a gente principal é a comunicação dele. A gente precisa resolver esse problema da zaga urgente. Porque isso aí é um fator. E o homem gol. É um fator bola de neve. Né? A zaga, da forma que está, ela está comprometendo a volância, e a volância compromete o meio campo, que compromete a base. Se hoje eu fosse. Os setores que a gente sabe, né? Precisamos hoje o quê? As contratações, eu digo no nosso vídeo. Hoje, um goleiro, que os dois não estão convencendo, 2 zagueiros, um lateral direito, um meia e um atacante. Urgente, isso é o urgente. O muito urgente são os 2 zagueiros e um atacante. Um homem gol. Então assim, eu classifico de urgente, muito urgente.
2 zagueiros, você chegou um, né? Falando dos novos homens contratados que ainda não jogaram, chegou o Fernando Lopes. Informações dele? Nenhuma. Sobre. Ele jogou muito tempo fora do país, né? No Oriente Médio, jogou em Oman, não sei a situação. Quem assistiu o treinamento dele disse que é um bom jogador, mas a gente não pode tirar mais treinamento, porque a gente assistiu o jogo da pré-temporada e se enganou, né? E a outra pessoa contratada é o Evandro, né? Evandro meio que vem de Macaé, né? Vem de Macaé. É rodado. Está chegando agora na manhã da quarta-feira. Exatamente. De terça para quarta-feira. No caso, e o detalhe que a vinda dele foi a perda de 6 quilos, né? Que ele fez questão de frisar. Foi ele mesmo frisou que perdeu 6 quilos. Então, um cara. Pelo que ele falou, ele inclusive disse ter jogado semana passada. Né? A terceira contratação anunciada não, né? Especulada, que chegaram até a conversar com o jogador falou que sim, e que hoje recebendo notícia que não foi um Vavá, né? Como a gente já comentou. Seria o atacante. Então, a gente já tem um zagueiro e um meio. Eu acho que de urgência precisamos de outro zagueiro e agora um homem bom na segunda, né? Pelo que eu pesquei por aí, a diretoria ela tem esses contatos feitos e meio que firmados, aguardando somente a chegada desses jogadores. Por exemplo, até o volante tem no meio aí esse montante de reforços que a diretoria prometeu. Falo de 100, só que o nosso detalhe é o seguinte. E aí agora perdendo o Vavá 5. Hoje são 1 de março, né? Data de 1 de março. Próximo clássico e último jogo dessa fase é o quê? Dia 27. Então a gente tem que chegar. Só tem mais 4 jogos para acabar a primeira fase. Eles têm que chegar, tem que se entrosar. A gente tem que ganhar esses 4 jogos para entrar numa fase já de mata-mata. Acho que é difícil. Então o tempo não está a nosso favor. Espero que as contratações venham, porque quando começar o mata-mata é que aí o campeonato realmente vai começar e a gente necessita que os jogadores não venham só, que os jogadores já vinham antes, né? Já se entrosem, já entram na forma em forma, para que a gente já entre em um outro campeonato, que é o que realmente vai decidir a vida do 13 Futebol. Exatamente. Pessoal, dando uma pausazinha aqui, desculpa. Queria aqui agradecer mais uma vez ao Caçoar Grego Bar e Restaurante, na figura do nosso amigo Flávio Caçoar, que está ali, certo? Agradecer a ele e a doutora Jéssica Mello, a amante dos animais, é isso? Certo? A gente queria dizer a vocês, chamar vocês para conhecer o Caçoar Grego Bar e Restaurante, que fica aqui na rua Sebastião Donato 287, em frente ao Parque do Povo, não tem erro. Cerveja mais gelada de Campina Grande, aqui tem tá doendo na garganta. O seu pai doente também reclamar de remédio dele aqui. E o tira-gosto muito bom também, pode ver que acabou. Que não deu nem para começar. Pessoal, fique em frente ao Parque do Povo, não tem erro. Vizinho aqui o centro da Jovem. Vizinho do centro da Jovem. Fácil demais. Aqui tem uma sopa, ó. Na segunda-feira, pessoal, toda segunda-feira tem uma sopinha 0800, ou uma sopinha, uma canjinha. Uma sopinha, uma canjinha 0800, sempre tem um pagodezinho na segunda-feira. Em Campina Grande é o canto que bomba na segunda-feira, chama Caçoar Grego Bar. Pontual na segunda-feira, é pagodinho. Torcedor 13 anos que for sócio torcedor, tem 13% de desconto, seja à vista, fiado, no cartão, promissório que for, você tem 13% de desconto aqui no. É o único bar de Campina Grande que dá desconto, viu? 13%, chega, traga a sua carteirinha, mostre, tem 13% de desconto. Pois é, e a gente vivenciando toda essa situação do 13 vem no Campeonato Paraibano, que não é uma situação boa. De classificação a gente sabe que o 13 vai se classificar, né? É difícil, é difícil não se classificar. A gente espera que ele classifique, acho difícil o 13 não se classificar. É muito difícil. 3 times passam. Mas que melhore, que nosso segundo semestre depende totalmente desse campeonato. A preocupação da gente é mais com a segunda fase, né? Não adianta somente passar. A gente tem que passar com o time na altura dele. Redondinho, para que a gente possa brigar de fato. A gente não pode arriscar nada daqui para frente. A gente que todo esforço que a diretoria fizer está fazendo pouco ainda. Deve apostar alto. Afinal, o prejuízo determina um longo tempo parado e realmente isso aí não é positivo sobre nenhuma outra por 13. A gente sabe que investimento do 13
de verbas, seja de gol de placa, o que for, é bem menor de cota do que são dos dois rivais, nosso rival. A luta é enorme. Eu inclusive falava isso esses dias em relação ao montante que o Botafogo, por exemplo, recebe. Botafogo não. Botafogo não. Fez. Botafogo é superou 1 milhão fácil. Supera 1 milhão fácil. O Campinense tem muito mais de 300 mil. Entendeu? E o 13 é 100 e poucos mil. É muito insignificante. A participação do 13 com relação a esse programa do governo é muito significante. Fora o que eles recebem de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Alavanca muito mais a campanha deles e prejudica muito a nossa. Prejuízos esses que foram tratados lá atrás, né? Só a classificação ainda oriundo das últimas gestões que nos deram esse presente, que foi a queda na Série C e a não classificação, pelo menos do vice-campeonato, rendendo Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Exatamente. A manutenção dessas competições, né? Falando em gestões anteriores, pessoal, elas que nunca nos abandonam, né? Lamentável. Eu queria relatar um fato aqui a vocês, não vou entrar em detalhes, porque tem questões jurídicas sobre isso. Quem quiser saber, fale comigo. Mais detalhes, mas é o seguinte: causou uma estranheza a 13 anos, diz agora, que o ex-presidente Eduardo Medeiros, que ficou na gestão do 2013 e 2014, acionou o 13 na justiça cobrando uma dívida no valor de 272 mil reais. O que já deixa a gente abismado de como um ex-presidente, não entrando no mérito da dívida, como o ex-presidente cobra o clube em 272 mil reais. Ele afirma que fez um empréstimo bancário para bancar o clube e que esse empréstimo, a partir do momento em que ele deixou o clube, esse empréstimo não foram cumpridas as prestações para com ele. Agora eu pergunto ao doutor Eduardo Medeiros, a qual eu tenho uma grande admiração como advogado, mas como presidente do 13 foi, e acho que eu classifico o senhor como o pior presidente da história do 13. Qualquer torcedor do 13 ou o 13 Futebol Clube pode me processar pelos danos causados que o senhor trouxe ao 13 Futebol Clube, que o senhor pegou o 13 numa Série C, o senhor pegou o 13 logo depois de uma briga grande com a CBF, a torcida estava do lado, o 13 estava na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e tinha feito uma boa participação nesses campeonatos, e a gente tinha tudo, o senhor tinha renda, plenas condições de fazer uma boa gestão. E infelizmente o saldo do 13, com o 13 rebaixado para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, sem o 13 com vaga na Copa do Nordeste, sem o 13 na Copa do Brasil, com dívidas enormes, diferente do que o senhor disse, que quando saiu do 13, deixou o 13 sanado. Se dizer que isso não é a verdade, o 13 tem várias ações trabalhistas da sua gestão. Mais de 100 jogadores foram contratados em um ano. Em um ano a gestão do senhor contratou mais de 100 jogadores em um ano. Eu costumo dizer que o Eduardo ele pagou muito pelo que falou. O Eduardo passou os 2 anos da sua gestão colocando os erros, a culpa de seus erros na gestão adversária. E ele terminou que conseguiu ser muito pior do que outras gestões que já tivemos. Ele conseguiu superar qualquer ponto de vista a ser observado em outras gestões. Eduardo conseguiu ser pior, conseguiu fazer pior do que ele chegou ao ponto de dizer várias vezes que o 13 era falido. Eu acho abertamente dizer isso. É totalmente abominável. Você ter uma empresa e dizer que a sua empresa está falida e querer que alguém consuma o seu produto. Exatamente. Não existe. É como se Flávio estivesse aqui na mesa dizendo que o bar dele não prestava. E que você viesse aqui com consideração a ele. A gente vem aqui porque é bom a cerveja gelada, tira gosto, justamente. É o melhor do teu. Olha, aqui tem um rubacão sensacional e um ensopado de camarão. E Luísa. O ensopado de camarão daqui. Luísa gosta. O Luísa, nosso amigo Rúlio, também é viciado no ensopado de camarão. Pois é, pessoal. E eu queria deixar a vocês de que o ex-presidente Eduardo Medeiros está cobrando na justiça isso e cobrando 272 mil reais, num valor que o 13 realmente
deve a ele 40 mil reais. Mas um procedimento jurídico bastante, como é que eu diria? Suspeito. Maquiador. Suspeito, para dizer outra coisa. Essa dívida transformou-se em 272 mil reais. Mas eu tenho certeza que o pessoal que está lá, o pessoal competente que está à frente do 13, à frente do jurídico, meu amigo Luiz Arthur, que está à frente do jurídico ali no Negrano, um abraço, grande advogado, vai tentar reverter essa situação. E o senhor Eduardo Medeiros, o senhor que sempre se diz 13 anos, foi presidente do Conselho Deliberativo do 13, foi presidente do 13, que para mim, para qualquer um da gente aqui seria uma honra. Uma honra. O senhor jogou por baixo o lixo. Se já não bastar a sua gestão totalmente prejudicial, ainda mais essa. Você realmente não surpreende. Ainda tem um ainda, do senhor 13 anos, que o senhor Eduardo Medeiros, ele é advogado do PREA, do nosso rival. Ele é advogado em um processo ou em vários processos, só para ser de um processo. Ele é advogado desculpa a palavra, do Campeonato Clube. Ele é advogado. Como ex-presidente de um clube, como o 13 Futebol Clube, é advogado do maior rival. Eu acho que baixa isso aí. Tem muito pano para manga para discutir, pessoal. Eu, inclusive, sugiro ao conselho que cassem a carteira dele de conselheiro. Eu sugiro. A questão dele é por ser ex-presidente. Por ser ex-presidente. Fala nessa área jurídica, eu queria mandar um abraço também ao doutor advogado Aloysio Calado, certo? Que intentou uma ação. Permaneça calado, né? Contra o 13, requerendo a patente da marca do 13, certo? Essa aqui é nossa, certo? E agora eu vejo isso com naturalidade. O juiz da Vara Federal, não me lembro, acho que é a 4ª Vara Federal do Campina Grande, já em sede liminar, determinou que o INPI suspendesse o registro da marca dele. Então, senhor Aloysio, só quis dizer que foi por efeitos acadêmicos, a gente sabe que não foi. Você ficou aí mandando para. Segundinho de fama. Não entendo, eu conheço o senhor como advogado, eu o respeito também, mas mexeu aqui, ó. Isso aqui é da filho de 13 anos, isso aqui tem 90 anos. É nosso, ninguém toma. Agora isso eu vejo com naturalidade, sabe? A gente só vai atrás do que dá dinheiro. Cadê quem foi atrás do símbolo daquele Madense ou da PREA? Do PREA? Enfim, não vai atrás do que dá dinheiro. Foi atrás do 13, foi atrás do Barcelona, foi atrás do São Paulo. Enfim, é isso. Então, pessoal, dando a adiantada, não vamos falar muito disso não, porque eu fico nervoso. Caso você não tem algo, rapaz das redes sociais, que tem alguma pergunta, alguma coisa chegou aí? Não, a questão aqui era mais em relação às contratações. Algumas a gente já respondeu, foi a questão do Vavá, né? Que não vem, infelizmente o Vavá não vem. Outras a gente não pode responder, pessoal, porque é aquela história. Como o Ideal Veneno faz parte dos torcedores, o 13 hoje ele tem vários, eu posso dizer que inimigos, adversários diferentes. Tem inimigos mesmo. Inclusive fogo, pessoas que até com a camisa do 13 se vestem e buscam saber das informações para prejudicar o clube. Então, a ordem é a lei do silêncio, né? Quem está trabalhando, a gente sabe que o pessoal está. Porém, é masoquista, né? Saber dos nomes, tá querendo. não sabemos. O que a gente tem hoje certo foi, infelizmente, que aqui, durante a gravação, recebemos a resposta que o Vavá não vem. Sabemos que o Evandro e o Fernando Lopes já estão aí e que vem mais gente. É a informação que a gente pode dar a princípio. E é isso, né? E sabemos que tem jogador para chegar, né? Tem mais alguém que vai chegar essa semana ainda, que isso aí foi dado até por um dos diretores de uma rádio, uma entrevista, e estamos tão na expectativa quanto vocês. A gente está nessa expectativa do seu 13 anos de que chegue jogadores para somar nesse elenco, que a gente está precisando, que o time do 13 está precisando, para que a gente consiga o nosso tempo, que é ir para a Série D. A gente precisa disso, torcedor 13 anos, a gente precisa de. Eu queria também deixar um abraço a todo o torcedor 13 anos que, mesmo nessa situação, não está abandonando a torcida, que foi bem ao jogo contra o Santa Cruz contra o Souza, foi bem no clássico. O Sport foi no sábado de carnaval, Covardia também. Mas queria mandar um abraço a toda a torcida 13 anos e deixar o recado da diretoria. Pessoal, o investimento tem que ser feito agora. Infelizmente a gente sabe da situação. A gente sabe que a dificuldade é enorme.
e está se matando um leão por dia, mas infelizmente agora é tudo ou nada. A gente precisa disso para que o ano que vem a gente não esteja discutindo as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas faltas de renda, a mesma falta de patrocínio, não tem gol de placa, não tem cota de Copa do Brasil. A gente precisa disso hoje para que o ano que vem o Moída Alvinegro não esteja aqui discutindo os mesmos problemas que a gente vem discutindo durante os últimos anos. Outro ponto interessante aí que eu queria falar, torcedor, é que o 13 é um só, então eu queria que a torcida seguisse o mesmo caminho. A gente teve um desentendimento simples aí entre alguns torcedores no último jogo por uma besteira. Eu considero uma besteira. Eu entendo que a fase influi um pouco no humor, mas eu considero uma besteira. Presenciamos que a Guga, né? Ela, junto com a mesa 13, tiveram um pequeno atrito por causa de uma faixa. Exato. Desculpa, só queria deixar claro que a mesa 13 ela não é uma torcida organizada. Inclusive, eu também não faço parte de nenhuma torcida organizada. Eu, o pessoal que não gosta de mim, que tem um pessoal aí que não simpatiza muito comigo. Então, aí o que acontece? O pessoal da mesa 3 chegou primeiro, colocou a faixa num lugar que geralmente pertence a Google, que não cabia. Chegaram primeiro, colocaram a faixa. A Google, quando chegou, colocou a faixa lá no local e não cabia. E, segundo eles procuraram o dono da faixa, não acharam, então colocaram a faixa por cima. E, a partir do momento que ela colocou a faixa por cima, o pessoal da mesa 13 veio aquela confusão, e baixou a polícia, e os caras da mesa 13 não afastaram a faixa, e a Google teve que ser removida para outro lugar. Enfim, eu não quero julgar certo e errado. Eu quero dizer que eu acho que o espírito de união prevaleceu. O que acontece? Não custava nada, o pessoal da Google, eu acredito que errou em não procurar um pouco mais quem seria o dono e pedir com a educação, e também faltou bom senso da parte da mesa 13 em afastar a faixa. Faltou tolerância de faltou erro dos dois, vou ocupar os dois. Quero deixar aqui claro que posso ter alguma coisa pessoal aí, se tem eu não sei, possa ter, porque uns afirmam que eu entendo com o outro, se tem, se não tem eu não sei, eu sei que vocês em nome do 13 se resolvam e que cabe as duas faixas, beleza? Cabe as duas, o amigão é nosso, cabe as duas, a Google pode ficar no lugar tradicional dela, a mesa 3 coloca um pouquinho mais pro lado, cabe todo mundo, vamos pregar que esse cresça, que é o melhor que a gente faz. Então, pessoal, o programa se estendeu um pouquinho mais, a gente já tem um pouco mais de assunto, né? Eu acho que a gente está queria novamente pedir desculpa, pessoal, que devido a alguns problemas técnicos a gente não conseguiu gravar nos últimos dias. Sempre a gente acumulou um pouco de assunto, a gente tem muito mais assuntos, mas prometo a vocês que já na próxima semana já tem um novo programa para vocês, para a gente dar um fim no nosso Moída Alvinegro.